Na aula de hoje, a gente vai falar sobre relações. Relações são utilizadas para a gente conseguir provar alguma propriedade específica. E aqui a gente trata que essa relação é genérica. Pode ser uma relação de igualdade, pode ser relação de menor igual, maior igual, pode ser relação diferente, conjunto de retas serem paralelas. Então aqui a gente trata que R é uma operação genérica, certo? E a gente trata de um conjunto A. Então, esse conjunto contém os elementos de interesse nosso. E esse conjunto pode ter 5 elementos, 10 elementos, então vai depender desse conjunto A que a gente está trabalhando. Pode ser os naturais, pode ser os inteiros. Então, vai ser explícito o conjunto que vai ser trabalhado. E as operações são binárias, então a gente vai estar trabalhando aqui com os elementos dados 2 a 2. Então, nesse caso, a gente tem um par ordenado, certo? Em que a ordem dos elementos nesse par é importante. Então, se a gente tem aqui um par ordenado contendo AB é diferente de BA. Então, se para a gente ter aqui uma relação e ela ser considerada binária, o A meu tem que pertencer a esse conjunto, o B também deve pertencer ao meu conjunto. Então, A vai relacionar com B, ou seja, a relação R é expressa aqui entre A e B só vai existir se e somente se A e B pertencem a essa relação, ou seja, existe o par ordenado AB. Se eu falar BA aqui, gente, é diferente. Então, como eu já falei, a ordem que os elementos estão é importante. Então, observem bem isso. Então, aqui, por exemplo, dada a relação R, tal que R, AB pertence ao cartesiano aqui de A. Então, todos os elementos aqui pertencem ao conjunto A. Quais os pares ordenados com A contendo os elementos 3, 4, 6 e 8 pertencem a R, tal que R é a operação A divide B. Então, a gente vai ter todos os pares da forma que o primeiro elemento, o A meu, vai dividir o B. Então, aqui, olha, o meu R vai ser expresso, olha, 3 divide 3. Então, o par 3, 3 pertence à minha relação. 3 não divide 4, mas 3 divide 6, então o par 3, 6 pertence à relação. 3 divide 18, então o par 3, 18, o par ordenado 3, 18, pertence à relação. O 4 divide o 4, certo? O 4 não divide o 6 e o 4 não divide os 18 de forma inteira. Agora, o 6 a gente sabe que divide 6 e que o 6 também divide 18. Então, os pares 6, 6 e 6, 18 pertencem à minha relação. Estou observando que ela é binária porque a gente tem dois elementos aqui no par. E o 18 divide 18 de forma inteira. Então, esses são os pares que pertencem à minha relação. E ainda, observando esses pares, a gente consegue estabelecer relações entre esses pares. E a gente tem várias relações, mas as que são de interesse específico nessa disciplina são as relações de reflexividade, simetria, transitividade e antissimetria, que eu vou explicar para vocês. A gente tem outras relações, só que elas não são tão interessantes nessa parte da disciplina, tá? E aqui, quando a gente fala em simétrica e antissimétrica, a gente não tem complementariedade. Por exemplo, se uma relação é simétrica, ela não pode ser antissimétrica, e se ela é antissimétrica, ela não pode ser antissimétrica. Não tem isso. Uma relação pode ser simétrica e antissimétrica ao mesmo tempo, e ela pode não ser nem simétrica nem antissimétrica também. A propriedade que a gente vai aprender é a relação de reflexividade. Então, a gente tem um conjunto A, que contém os elementos de interesse, e uma relação R. Então, para essa relação R ser reflexiva, todos os pares pertencentes ao meu conjunto, para todos os elementos pertencentes ao meu conjunto, a gente vai ter o par XX. Como assim? Por exemplo, gente, meu conjunto aqui
é A igual a 1, 2 e 3. Então, para relação ser reflexiva, a gente vai ter que ter na relação R todos os pares, ó, x. Meu x valendo 1 vai ser o par 1, 1. Depois, eu tenho que o x valendo 2 vai ser o par 2, 2. E para o x valendo 3, eu vou ter que ter o par 3, 3. E R é ser uma relação, então, contendo os pares 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. A relação é reflexiva, olha, como eu falei com vocês, a gente tem que ter os pares 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Como eu tenho, a relação é reflexiva. Ah, Jéssica, tem esse par 2, 3. Não importa. Eu tenho que ter, no mínimo, esses pares que eu falei. Outros pares extras não invalidam a minha relação ser reflexiva. A relação, então, é reflexiva. Agora, observem aqui, a gente tem um conjunto dotado de 1, 2, 3, 4. E a relação R expressa por 1, 2, 2, 2, 3 e 3, 3. A relação é reflexiva, gente, olha só, o conjunto tem 1, 2, 3, 4. Então, a gente teria que ter os pares, ó, 1, 1 tá aqui, 2, 2 tá aqui, 3, 3 tá aqui. E o 4, 4 não tá aqui. Então, nesse caso, a relação não é reflexiva. Então, para a relação ser considerada reflexiva, todos os elementos do meu conjunto A tem, para a relação ser reflexiva, a gente vai ter que ter o par XX, sendo um X um elemento pertencendo ao meu conjunto A. A segunda propriedade nossa é a dissimetria. Então, a gente tem o mesmo conjunto A, tá? E a relação R, que é dada sobre A, sobre os elementos de A. Para quaisquer x e y pertencendo a A, para todos os elementos aqui, ó, x e y pertencente a A, se x relaciona com y, então o y tem que relacionar com x. Se acontece isso, a gente fala que a relação é simétrica, tá? Então, por exemplo, olha, aqui a gente tem os elementos 1, 2 e 3, e a relação 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1 e 1, 3. A relação é simétrica? Então, vamos olhar aqui, ó, o par 1, 1. Então, se a gente for pensar em simetria, seria o próprio 1, 1. Então, ok, o 1 tá aqui. O 2, 1. Qual seria a simetria de 2, 1? A gente inverte a ordem dos elementos no par. Seria 1, 2. Então, 1, 2 tá aqui, beleza. E aqui, 1, 2, se a gente olha, vai cair no par anterior. 1, 2, 2, 1. O 3, 1, a gente tem que ter 1, 3. Por 1, 3, a gente tem que ter o 3, 1. Então, a relação é simétrica? Sim. Agora, vamos considerar aqui, ó. O A contém os elementos 1, 2, 3 e 4. A relação 1, 1, 2, 2, 3, 1 e 4, 4. Observem aqui, ó. O 1, o simétrico seria o próprio 1. 2, 2, mesma coisa, seria o 2, 2. O 3, 1. O simétrico de 3, 1 seria 1, 3. Faltou esse par, gente. Faltou um par já suficiente para romper a propriedade. Nesse caso, a relação não é simétrica. Já verificou que um par não satisfaz a relação? A gente pode parar a verificação, porque a propriedade não foi satisfeita para aquela relação.